O texto, ele é sequência daquilo que a gente tem trabalhado já há algum tempo. João, capítulo de número 16. Hoje estaremos lendo do versículo 12 até o versículo de número 15. João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Desejamos conversar um pouco hoje com a igreja a respeito da Trindade, do Espírito, a verdade e o amor. João, capítulo 16, versículos de 12 a 15, diz assim: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, que vos anunciará o que há de ver. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. Verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. Oremos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, sob o nome santo e precioso de Jesus, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, toma-nos pelas mãos e nos leva ao trono da graça através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus amados. Queridos, conforme nós temos feito, as nossas ministrações de domingos, ou aos domingos, têm seguido a liturgia da Igreja Cristã. E hoje, pela liturgia da Igreja Cristã, é o dia da Trindade, ou como alguns gostam de dizer, da Santíssima Trindade, que de fato é a Santíssima Trindade, né? A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é interessante, meus amados, que João, ele está escrevendo a respeito dos últimos instantes de Jesus. Mas observem que João não escreve como naturalmente nós contamos algo que vimos. Normalmente, quando nós vimos ou nós vemos alguma coisa e nós vamos contar para outro, nós vamos contar dizendo: olha, aconteceu assim, 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 que eu vi. Mas aqui João viu e ele conta exatamente da forma que ele viu. E ele viu o Senhor Jesus se dirigindo aos seus. Por isto a fala aqui não é ele falou, ele disse, mas eu falei, eu disse. Convém que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Ainda tenho, primeira pessoa, muitas coisas para vos anunciar. E aí, João descreve Jesus conversando com os seus discípulos. Jesus orientando aos seus discípulos. E nos versículos que nós lemos,
eu quero trabalhar de trás para frente. Jesus vai dizer: tudo quanto o Pai tem é meu. Se fosse João escrevendo o que Jesus falou, ele ia dizer: tudo que o Pai tem é de Jesus, é do Senhor Jesus. Mas aqui ele diz: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. Vamos identificar a Trindade aqui, irmãos? Tudo quanto o Pai. Nós costumamos, designar a Trindade em Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui nós vemos Jesus falando do Pai. Ele é o Filho. E ele está dizendo que tudo quanto vos anunciar é meu. Quem vai anunciar o que é de Jesus? É só a gente retroceder nos versículos que nós lemos. Convém que eu, o Filho, vá para onde? Para o Pai. Para que ele, o Espírito Santo, venha. Pai, Filho, Espírito Santo. Trindade purinha. Para você que tem os olhos bons, vai enxergar, né? Para você que não tem, não vai, né? Então eu vou pedir o Davi Lucas, para vir aqui, Davi Lucas, e pegar esse esboço aqui e vai passando, aí para as pessoas, para que possam dar uma olhada. E logo em seguida devolva para o Davi para continuar. Eu quero que todos olhem. Todos precisam olhar este desenho. Pai, Filho, Espírito Santo. Só no meu gesto aqui, acho que você, ainda sem ter visto o desenho mais ou menos, já entendeu. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, nesse desenho, nesse rabisco, nós temos uma pirâmide, com o Pai na parte superior, com o Filho na parte de quem está olhando esquerda e com o Espírito Santo na parte direita. Mas quando nós pensamos num relógio, e um relógio analógico, aqui é digital, você olha para lá, você não vai entender nada disso que eu estou falando. Mas um relógio analógico, ele funciona, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Se nós formos pensar na Trindade num sentido horário, parece que está errado, né? Por que parece que está errado, pastor? O que nós aprendemos desde pequenininho? Fala comigo. A Trindade, como é que é? Pai, o quê? Fala alto, gente. Pai, Filho e Espírito Santo. Pois é. Mas como é que aqui nesse desenho está Pai, sentido horário,
Espírito Santo e Filho. Não tem confusão não, irmãos. Na Trindade não tem este negócio de que um é mais do que o outro, não. Se você olhou o rabisco, no meio tem um círculo escrito Deus. Tem uma setinha para cada uma da pessoa da Trindade. Não vou usar plural não, porque é um só Deus. E aí, se você preferir começar com Deus Pai, que está no topo da pirâmide, a setinha de Pai para o centro, Deus, ela vai e ela volta, porque o Pai é Deus. Se você está acostumado que logo a segunda pessoa da Trindade é o Filho, você então vai lá à esquerda e vai olhar e vai ver que tem uma setinha que ela está para o centro da pirâmide. Porque Jesus é Deus. E lá na direita da pirâmide está escrito Espírito Santo. E a setinha vai e vem para o centro, porque o Espírito Santo é Deus. Mas tem um riscozinho entre as partes envolvidas que formam a Trindade. E aí é importante nós entendermos que o Pai, e vamos trabalhar do jeito que está no rabisco, no desenho, o Pai para o Espírito Santo, o Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo para o Filho, o Espírito Santo não é o Filho. O Filho para o Pai, o Filho não é o Pai. Eles são três pessoas numa só pessoa. Aleluia. É por isso que eles, quando estão reunidos, e o livro do Gênesis vai narrar para nós que a Trindade reunida está formando todas as coisas. E nós observamos o capítulo 1 do livro do Gênesis. A Trindade trabalhando, e aí o autor do livro do Gênesis, que você bem conhece, sabe que é Moisés, vai escrever para nós: no princípio criou Deus o céu e a terra. E se eu disser que no princípio criou a Trindade, o céu e a terra, pastor, está adulterando a palavra? De jeito nenhum. Acabei de provar para você que os três são Deus. E Ele, Deus, reunido em Trindade, Ele, Deus, criou os céus e a terra. Agora é interessante que logo que nós continuamos lendo, nós já vemos um personagem da Trindade tendo que se ausentar para que a criação pudesse ser estabelecida. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Quando nós chegamos no verso de número 26, irmãos, Deus já tinha criado tudo e Deus nos cria. Ele cria Adão, que é a imagem e semelhança dele, trino. E ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança.
que esse Deus trino, ele em determinado momento, ainda no livro do Gênesis, quando ele vê que a sua criação, ela está saindo daquilo que houvera sido estabelecido, ele vai dizer: desçamos e confundamos a língua do homem. Domingo passado nós pregamos, aí foi o chamado Babel, né? A torre que fora construída para que pudesse chegar até, né, onde Deus estava e de preferência ultrapassar. Domingo passado nós pregamos que Deus Pai houvera nos dado o Filho, aí já estamos em João 3,16. O pequeno evangelho ou o grande evangelho, porque é um só versículo, contempla todo o amor de Deus. Porque Deus, aqui está falando do Pai, não tem confusão nenhuma não. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Jesus, que não usou de usurpação ser igual a Deus, se despiu e vestiu em forma de homem. João capítulo 1. E o verbo, o Logos, se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Oh, aleluia. E aí nós voltamos para o texto que lemos. E nós temos trabalhado precisamente no verso de número 7 do capítulo 16 de João. Como é que eu abro? Para que o Espírito Santo venha. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. O Pai deu o Filho. O Filho obediente se fez homem, se fez carne, veio para o nosso meio, foi igual a nós em tudo menos no pecado. Ele andou no meio dos santos e dos perversos. Ele sofreu as nossas dores. Ele comeu o nosso pão. Ele bebeu a nossa água. Ele viveu em uma família humilde como nós vivemos. Ele respeitou a hierarquia, irmãos, que nós temos dificuldade de respeitar. E agora, já pronto para pagar a conta, ele diz: onde é que eu vou? Para que o Espírito Santo venha. Aí, meus amados, existe um texto, e eu não vim aqui para trazer confusão para você, muito pelo contrário, eu vim aqui para trazer elucidação para mim e para você. Mas João, se você se lembra, ele é escritor de 3 livros. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Primeira, segunda e terceira carta de João. E o livro de Apocalipse,
que é a experiência que ele viveu do sobrenatural com Deus. Não se esqueça que João aqui não é o Batista. Não se confunda e nem traga confusão para ninguém. João aqui é o amigo íntimo de Jesus. É aquele que escreve o Evangelho, que escreve as epístolas e que escreve a experiência forte e sobrenatural de forma diferenciada, porque aqueles mais chegados vivem e sabem coisas que os menos chegados não vivem e não sabem. E João, então, meus amados, na primeira carta, que tem 5 capítulos, ele vai escrever para nós, nos versos 6, 7 e 8, você presta atenção, não precisa abrir não. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Então, quem é que veio por água e por sangue? Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Preste atenção no verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. Verso 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, com E maiúsculo, então aqui não tem confusão, é o Espírito Santo, e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Aí, meus amados, vamos voltar para o verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Está claro aqui, Trindade, não está? Mas se eu disser para você, aqui ele não está falando de Trindade. Visto que tem um monte de crente perdido por aí, meus amados. Na minha e na tua Bíblia, está aqui, claro, Trindade. Mas se nós pegarmos alguns compêndios bíblicos, uma boa parte das traduções vai aparecer entre colchetes. Quando você pegar uma Bíblia que tiver algo entre colchetes, acenda a tua antena. O colchete significa que há dúvida se de fato é daquele jeito que está escrito. A Bíblia, meus amados, que nós temos nas mãos, e aí tem alguns hereges que vão aproveitar essa fala minha, por isso que eu estou fazendo questão de trazer isso aqui, tá? Porque tem alguns hereges que vão pegar, né? Talvez até tentar pegar a minha própria fala, e vão dizer assim: tá vendo? É uma mentirada só. Coloca o que interessa. Não é nada disso, queridos. Você sabe que a Bíblia era escrita à mão. Manuscrito. Pergaminho, papiro, pele,
folha em rolo, era necessário que houvessem os escribas ou os escrivões, os rabinos, os sábios, tinham que ler tudo e ver se aquela cópia estava correta. Fala-se muito em originais. Original ninguém tem. Existem alguns exemplares próximos aos originais. E aí, para concluir essa confusão aqui, o que acontece? Esse texto, as cópias que existem não são muitas. E das aproximadamente 600 e algumas coisa que tem, apenas 4 vão trazer do jeito que nós temos na nossa Bíblia. E ainda dessas, a maioria delas são todas do século XVI em diante. Por que o pastor está falando isso tudo? Porque quando há uma dúvida na Bíblia, nós temos que pesquisar a autenticidade do texto. E aí, concluindo, se você lê todo o texto, João está trabalhando aqui com um novo convertido. E um novo convertido, meus amados, ele passa por algumas etapas. Já preguei aqui, Trindade mesmo. O Pai levantou do trono e ele decidiu, ele escolheu-nos. E aí, quando nós somos eleitos, o apóstolo Paulo vai falar em Efésios a respeito disso, ou escolhidos, ainda precisamos passar por algumas outras etapas para que nós possamos ter vida eterna. Voltei lá para João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos que nele creem não pereçam. Lembra que eu costumo tirar a palavra pereça e colocar não morra? Não morra, mas tenha vida eterna. Eterna não acaba, né? Para sempre, né? O Pai elegeu, o Pai escolheu. Mas e a marca do pecado? Mas e aquilo que nós recebemos do primeiro Adão? Alguém tem que pagar. Eu mesmo vou pagar? Nunca. Por mais que eu tentasse, eu não pagaria nunca. Por mais que eu desejasse, estou usando o verbo passado, eu não conseguiria nunca me salvar, quitar a minha conta. E aí, né, precisamos de um remidor, ou de um pagador, de alguém que substitua. Mas antes disso, agora você vai entender porque é Deus, o triângulo, ou o Pai,
Espírito Santo e o Filho. O Pai escolheu o Espírito Santo. Voltamos para João 16, que vai dizer para nós: convém que eu vá, que o Espírito Santo vem, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E ele, o Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence? O Espírito Santo. Aleluia. O Pai escolheu, o Espírito Santo convenceu. Você com parênteses aqui. É muito mais uma aula do que uma pregação, né? Mas é necessário que nós aprendamos para que não nos enganem. E aí, sempre que eu falo disso aqui, ou desse assunto, não é disso, né? Eu gosto de abrir um pouquinho esse leque, ainda tem um tempinho, 16 minutos. Nós, então, assembleanos que somos, puxamos da nossa, agora já estou lá em Minas Gerais, puxamos da nossa gibeira, para quem não sabe, era um bolsinho pequeno que tinha dentro do bolso, que é para guardar o dinheiro escondidinho. Puxamos da gibeira a nossa defesa e dizemos assim: nós temos o livre-arbítrio. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Livre-arbítrio é depois de remido. Antes de remido, ninguém tem livre-arbítrio. Pastor, só endoidou. É só ler Bíblia. Porque agindo eu, quem retirará? Não tem homem zarrão, homenzinho, homem branco, homem negro, homem amarelo, homem vermelho, que quando age Deus, o Espírito Santo, que ele não seja quebrantado. Glória a Deus. Ah, eu tenho direito, eu falo que eu não quero uma vírgula. Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem querer. Mas ele nos deu vida. Aleluia, Jesus. Ele nos dá vida e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Glória. Voltamos para a 1 de João, capítulo 5, versículo 7 e 8. Que vai dizer para nós, então, verso 8: e 3 são os que testificam na terra. O Espírito é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A água e o sangue. Jesus, voltei para a Trindade, tá, gente? Tem que ficar seguindo o pastor, senão se perde. Voltei para a Trindade, voltei para aquele triângulozinho. Depois que o Pai escolheu, o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Filho faltava uma etapa. Faltava pagar a conta. Quem paga a conta? O credor está dizendo: vai ficar na prisão. Pelourinho vai meter o chicote até matar. E aí Jesus diz assim: eu pago a conta. Eu vou para a cadeia. Eu vou para a cruz. Eu vou no lugar. Aleluia. Essa é a Trindade, irmãos. Essa é a Santíssima Trindade, que escolhe o homem. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu
quando nós nem forma tínhamos. Como ainda tem um monte de tempo. Hoje nós estamos adiantados, graças a Deus, né? Aleluia. Nós olhamos para os escritos de Isaías e nós encontramos Isaías, um profeta de carreira, profeta profissional, profeta que tinha soldo. Se vocês me permitem, pastor de tempo integral, igreja que pode pagar, e glórias a Deus por isso, nada contra, tá, meus irmãos? Não amarre a boca do boi que pisa o trigo. Mas esse profeta profissional, ele só tinha a profissão de profeta. Ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus, treinou. E aí você conhece a história. No ano da morte do rei Uzias, já estou no capítulo 6, eu tive a experiência com Deus. Eu vi a Deus. Eu vi um movimento de Deus. E aí, eu disse: ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Observa, meus irmãos, que algumas vezes nós achamos que temos tudo quando nós não temos nada. João, lá no livro do Apocalipse, escrevendo às igrejas, ele vai dizer: olha que povo isso, que pensa que tem muita coisa, que pensa que está muito bem vestido, mas na verdade está nu, que pensa que pode ver tudo, mas na verdade precisa do colírio que só o nosso Deus pode dar. Aleluia. Queridos, no ano da morte do rei, algumas vezes é necessário morrer algo que é sobremodo importante para nós, ou alguém que é sobremodo importante para nós, para que nós possamos ver Deus. E aí, nós vamos ver Deus trabalhando com o profeta Isaías. Deus fazendo um movimento na vida daquele homem, porque era importante para Deus que aquele homem vivesse aquele processo. Então disse eu no verso 5: ai de mim, já citei o texto, né? Agora estou lendo, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara com a tenaz, com a colher de pão do altar. E com ela tocou a minha boca e diz: eis que isto
tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. E purificado foi o teu pecado. Entendendo, meus amados? Profeta, trazer para os nossos dias, pastor. Trazer para os nossos dias, pastor de um grande ministério, com salário por mês, ministério integral. Eu venho de um ministério que os pastores são de tempo integral. Eu glorifico o nome de Jesus pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que consegue manter os seus pastores em tempo integral a favor da obra. Mas é preciso muito mais do que ter tempo integral, precisa ter encontro com Deus. Precisa ter experiência com Deus. Porque se não tem, o tempo é este. Paulo está pregando. E aí, muitos daqueles que eram os sábios vão se converter. Converter é mudar de rumo. Converter é o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Paulo, as muitas letras estão te confundindo, então não. Porque do meu conhecimento eu fiz esterco para pregar o Evangelho de Cristo. E aí, Isaías tem um encontro com Deus. Tem os lábios purificados. Que Deus possa purificar os meus lábios, os seus lábios, os nossos lábios, os lábios do povo dele, da igreja dele, para que nós possamos dar a resposta que Isaías, porque logo na sequência nós vemos claramente a Trindade aqui, verso 8, capítulo 6. E depois disto, depois de ser purificado, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Algumas versões mais próximas diz: a quem enviaremos? Mas aqui diz: a quem enviarei? Mas olha só a sequência. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Apresenta-se na primeira pessoa. Quem eu vou enviar? Eu disse que ele é um só. Apesar de ser três. Então, para ficar mais claro aqui, a quem enviarei? Eu, Deus, Trino. Quem há de ir? Nós somos crentes. E aquele homem purificado pela ação de Deus, ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Seria mais ou menos que eu perguntasse aqui: estou precisando de um valente para enviar para a congregação X. E aí, em vez de acontecer igual aconteceria se eu perguntasse agora, todo mundo ia ficar quietinho, que eu sei que ia. Mas aí ia ter, uma santa confusão, porque ia aparecer, praticamente todos ou todos, dizendo: eis-me aqui, pastor, envia-me a mim. Oh, glória!
Eu quero fazer a tua obra. Aleluia. Eu quero fazer o querer do meu Deus. Daqui para frente, Isaías é profeta de verdade. Agora ele não é só profeta que recebe soldo. Agora ele não é só profeta do rei, do palácio. Agora ele é profeta de Deus. É o profeta que mais escreve. Por isso, ele é catalogado como profeta maior e é o primeiro na lista dos profetas maiores. 66 capítulos. Escreveu com vontade, com disposição. É um profeta chamado de messiânico, porque é o que mais escreveu a respeito da vida de Jesus. É isso que a Trindade faz na vida da igreja. É isso que a Trindade faz na vida daqueles que se dispõem a ouvir a sã doutrina. É isso que uma igreja curada, sarada, ela começa a dar respostas para o reino. O Espírito de Deus possa falar melhor aos nossos corações. Está bem na hora, viu, irmãos? Glória a Deus, né? Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Se passasse também hoje,